Fala meus amigos do terceiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem pessoal? Aqui mais uma vez com vocês, professor Pedro Henrique de História do Brasil. Pessoal, aqui mais uma videoaula nossa e mais uma videoaula falando, tratando, trabalhando sobre o nosso conteúdo de Era Vargas, tá? Muito importante aí para o vestibular de vocês, então é por isso que estamos mais uma vez aqui trabalhando algumas questões, tá? Algumas questões parecem até ser simples, mas eu tenho certeza que você tem que ter um certo conhecimento, tá? Ter uma certa habilidade naquele conteúdo ali para poder resolver, e é claro que ter também uma malandragem aí para a gente ver ali as falhas de alguns enunciados, algumas falhas ali das opções ali, das alternativas, e aí a gente consegue responder da melhor forma, tá? Então já digo para vocês que tem outros vídeos, tem os vídeos aí explicando a Era Vargas a vocês, tem o último vídeo que também trata sobre a resolução de questões, tá? E esse aqui está sendo nosso último vídeo da Era Vargas, tá? Então eu tenho que ir, claro, com cautela, com todo cuidado, tá? Com calma aí no conteúdo para a gente não correr tanto, e é claro para a gente estar na mesma linha que vocês estão tendo aí no contexto de história geral com o professor Rafael, tá? Então é claro que a gente tem que estar seguindo ali juntinho, tá? Para vocês terem um contexto maior sobre aquele fato histórico, aquela determinada época, tá? Então mais uma aula nossa aqui de resolução de questões. Então para o livro de vocês tá no capítulo 28, página de 6 a 18, que trata aí da Era Vargas, tá? E na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse período da Era Vargas, o fim ali da Era Vargas, aí já falando sobre a ascensão de Dutra e assim posteriormente falar sobre o outro governo de Getúlio Vargas, tranquilo? E aqui ainda falando sobre ele, grande Getúlio Vargas, a gente vai trabalhar algumas questões. Algumas questões, como eu já falei, parece até ser simples, tá? Mas é claro que você tem que ter todo um cuidado para poder trabalhar, sempre lembrando de algumas características, algumas palavras-chave, tá? De toda a Era Vargas aí, que vai ser muito importante para a gente compreender e assim absorver e aí com responsabilidade conseguir responder a questão, tá? Então, vamos lá, passando aqui o slide para vocês, ó. Hoje a aula é bem tranquila, tá? Mais uma vez de resolução de questões. Então vamos lá, primeira questão. Uma característica próxima e marcante do período conhecido como Era Vargas é perceptível ao analisarmos o seguinte aspecto, tá? Então tenham calma sempre a vocês lerem o enunciado, tá? Enunciado é onde vocês realmente ali vão encontrar o que a questão está pedindo, tá? É claro que a parte do Enem ele é bem mais denso, são grandes textos, justamente para você ter uma responsabilidade maior de estar atento, tá? De fazer esse trabalho, de treinar a leitura de vocês, a concentração, a paciência, para poder olhando ali as falhas e poder acertar ali em relação às alternativas, tá? Então, ó, uma característica próxima e marcante do período conhecido como Era Vargas é perceptível ao analisarmos o seguinte aspecto, ou seja, dentro da Era Vargas, o que é perceptível para a gente analisar aquele contexto, tá? Então, uma parte mais geral, tá? Então, qual é a alternativa que vai chegar próxima a isso que a questão está pedindo, tá? Então, vamos lá. Letra A. O neoliberalismo implementado por Vargas, que como consequência gerou um enorme desenvolvimento da indústria nacional. Pessoal, vamos por partes. O que é o neoliberalismo? A gente trabalhou ali já faz um tempo. Neoliberalismo ali é o livre mercado, tá? É a pouca ação, a pouca autonomia ali do governo, tá, dos estados em relação à economia, tá? Então o neoliberalismo naquela época ali já estava começando a ser modificado, tá? Quando chega Getúlio Vargas, é claro que a ascendência, o desenvolvimento ali para uma grande indústria, ela viria a ter seus surtos, como a gente viu ainda em aula presencial ali no começo do século XX, tá? Com Vargas ele tem alguns outros passos, mas a alternativa A ela está errada por quê? Porque quando a gente está trabalhando no neoliberalismo implementado por Vargas, aí a gente já quebra e é claro que não teve como consequência o desenvolvimento da indústria nacional. O desenvolvimento da indústria nacional feito por Vargas, aí é que ele vai ter toda a iniciativa do governo em investir na parte da economia, tá? E principalmente ali com investimentos estrangeiros. Então a gente já quebra com a relação dessa doutrina no neoliberalismo. Entenderam? Então por isso que letra A está errada. Letra B, vamos lá.
A busca por novas formas de exploração de recursos minerais em colônias europeias, uma vez que a entrada do Brasil no conflito mundial da Segunda Guerra foi uma estratégia varguista para o desenvolvimento da indústria nacional. O Brasil ele entrou sim na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas ele entrou por alguns fatores, que esses fatores eles estão associados sim ao desenvolvimento de algumas indústrias nacionais, tá? Como vocês podem ver, o investimento aí maciço dos Estados Unidos, mas não tem nada a ver com as formas de exploração de recurso mineral em algumas outras colônias, tá? Porque o Brasil ele não estava dominando, controlando nenhum outro território. Então essa questão, certeza que vocês já mataram ela por conta disso, tá? A letra B está completamente errada. Vamos para a letra C. A centralização da política na figura do presidente, principalmente nos anos finais do período, o que lembrava características de regimes totalitários europeus, certo? Tá? É essa a nossa alternativa, tá? A questão 1 ela tá pedindo uma alternativa que ela vai ter características próximas àquilo que a gente pode analisar como a era Vargas. E aqui ele destrinchou muito bem a centralização política na figura de Vargas, principalmente os anos finais, é quando a gente tem ali o Estado Novo, a grande ditadura de 37 a 45, que se assemelhava a regimes totalitários dos países europeus ali, tá? Nazismo e fascismo, tranquilo? Vamos ver porque D e E está incorreto. O ultranacionalismo foi uma característica marcante do Estado Novo, uma vez que os integralistas tornaram-se um grupo dominante, tendo Vargas como a figura de um líder protetor das massas. Os integralistas ali é um grupo de direita, tá? Então como é que ele vai ter essa proximidade ainda com Vargas em relação a ele ter uma proximidade com as massas? Não, pelo contrário, tá? Lembra dos integralistas ali em relação à parte do conservadorismo, a parte da direita extrema, atrelada assim ao ultranacionalismo e atrelada aí a questões ditatoriais até europeias, tá? Então é claro que a letra D ela está incorreta. E letra E, o embate com Carlos Lacerda levou ao seu suicídio em 45. Opa, não. Vargas ele comete suicídio sim, mas não é em 45 durante aí o Estado Novo, tá? Ele ainda vai chegar a um outro período, tá? Que a gente vai falar de 51 a 54 nas próximas aulas. Então a gente já corta aí a letra E. Então a nossa alternativa, letra C. Beleza, pessoal do terceiro ano? Então vamos continuar. Segunda questão, aqui eu trouxe sobre o DIP, tá? Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, vamos lá. Que função teve o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo do Estado Novo? Vamos lá, letra A, criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, o fascismo e os países totalitários da Europa. Não, o DIP, ele teve uma funcionalidade principalmente ali no Estado Novo, tá? E a parte do seu funcionamento não era criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, até porque estávamos aqui em um regime ditatorial, tá? Então provavelmente o governo ele se assemelhava a quem apoiava esses regimes ditatoriais, tá? Então é claro que se ele é um instrumento do Estado, ele não vai de encontro ao caráter do Estado. Então é claro que a letra A está incorreta, tá? Letra B. Construir grandes redes de jornais e revistas por todo o país com irrestrita liberdade de expressão. Pessoal, a gente está nesse período de 37 a 45, estamos num período ditatorial, tá? Então quando a gente coloca irrestrita liberdade de expressão, já corta, tá? O DIP é uma funcionalidade aí para a imprensa, mas é claro que é uma imprensa mais restrita aí à voz do presidente, tá? Letra C. Construir uma máquina de propaganda que tivesse impacto apenas no exterior. Não, apenas não, tá? E é claro que a funcionalidade era aqui no Brasil, tá? Era nacional. Então, se atentem a essas palavras aí que podem distorcer toda uma alternativa, como por exemplo esse apenas, tá? Letra D. Difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo-o como grande líder de massas. Tá certa essa alternativa, tá? Qual é a funcionalidade do DIP? Era justamente aí colocar Getúlio Vargas como um grande pai aí dos pobres, tá? Um grande líder que fazia todo o interesse ali nas camadas mais baixas, que eram a maioria da sociedade, tá? Então é letra D. E letra E porque tá errada. Difundir a imagem negativa de Getúlio Vargas? Não, porque era justamente um órgão que estava atrelado ao governo, então ele não vai falar mal de Getúlio Vargas, tranquilo? E essa foi a segunda questão, alternativa, letra D, tranquilo? Vamos para a terceira.
Ó, essa foi da AMAN, tá? Em 2018. O Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha os mais amplos poderes. Das alternativas abaixo, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. Então, pode ver que ela está pedindo um fato específico durante o Estado Novo. É só você lembrar aí das características dentro de 37 a 45, tá? E é claro que ele vai colocar uma característica ali principal para você realmente reconhecer. Então, vamos lá. Letra A. A população paulista deflagrou a chamada Revolução Constitucionalista. Não, constitucionalista a gente está tratando aí da parte do governo provisório e constitucional, tá? Principalmente no governo provisório, ainda com a Revolução Paulista de 1932, tá? Reivindicando várias coisas, como a própria Constituição, a formação de uma nova Constituição e a autonomia de Vargas e a centralização dele, tá? Letra B. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde em novembro de 1930. Pessoal, ele está falando aqui, datando certinho, 1930. E ele está pedindo na alternativa o Estado Novo, tá? O Estado Novo foi 37 a 45, então não tem condições, só pela data a gente sabe que está errado. Letra C, eclodiu a intentona comunista, aí foi dentro do período do governo constitucional, tá? Então, naquele período ali, 35 a 37, intentando comunista que futuramente viria a ajudar a Getúlio Vargas dar um golpe dentro do seu golpe que ele já tinha dado, tá? Que foi justamente o Estado Novo. Letra D. O governo aprovou a lei do açúcar, sendo este o produto de maior poder econômico do momento. Pessoal, não, tá? Isso aqui vocês sabem, açúcar, a gente tá falando ali de colônia, a gente tá falando ali de capitanias hereditárias, Pernambuco, tá? A gente tá falando ali de São Vicente, a gente tá falando ali do Arte Coelho, não. A gente tá falando aqui de república, tá? Então a república, ela teve outras ascensões em relação à parte econômica, principalmente com a parte de Vargas, que foi em relação às indústrias, tá? Então corta a letra D e provavelmente a letra E. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. A gente falou sobre isso, tá? Entrou ali no finalzinho, tá? E ele colocou a mano aí, junto com os Estados Unidos, funcionamento dos Estados Unidos, a FEB, os chamados os pracinhas, tá? Com cerca de 20 mil aí soldados brasileiros. Tranquilo? Então, terceira questão, letra E. Vamos para a última. Coloquei uma questão bem parecida com essa na aula passada, tá? Então, ó, essa da FAC, Fundação Albert Einstein, tá? 2017, ó, a imagem abaixo integrou uma cartilha lançada em 1941. 1941 a gente já está trabalhando aí no Estado Novo, tá? Pelo Departamento de Imprensa e Propaganda DIP. Então é outra questão que ela faz essa aliança com a DIP, beleza? Ela pode ser relacionada a letra A propaganda do governo Vargas, que buscava promover as manifestações cívicas e apresentava a figura do presidente como pai da nação. Perfeito, tá? Esse era o papel, como a gente já viu, me desculpem, da DIP, tá? Que era justamente ali de propagar as ações de governos de forma ali positiva, de colocar Getúlio Vargas como um patamar, como o pai dos pobres, como aquele que viria a ser o líder, o presidente que viria ascender ali as camadas mais baixas, tá? Então aí a letra A, e vamos ver por que a letra B tá incorreta. Então a imagem é essa aqui, tá? Acima. Letra B, implantação pelo governo Vargas do ensino público e gratuito para todos os brasileiros menores de 21 anos. Mas isso não aconteceu no Estado Novo, tá? E é claro que essa imagem ela não está atrelada a isso, ela está atrelada a um panorama maior, tá? Letra C, a política desenvolvida pelo governo Vargas de estimular o trabalho infantil nas áreas urbanas e rurais do país, não, tá? É claro que quando a gente vai falar da política atrelada a Getúlio Vargas, ele vai dar mais ênfase a essas crianças de estarem dentro de escolas, tá? Principalmente ali com o ensino obrigatório, do que está estimulando ali o trabalho infantil em outras áreas, tá? Letra D, a crítica dos cafeicultores ao governo Vargas, a quem chamava de pai dos pobres, acusando de não governar para todos os brasileiros. Não, tá? Aqui é justamente a característica dessa imagem, justamente tratar ali ele como o pai dos pobres, como o pai da nação, fazendo essa aliança ali com a massa, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês me desculpem aí porque eu tô bastante gripado, tá? Então vocês podem ver aí pela minha
pela minha face, que eu não tô muito bem, tá? Não tô com a saúde lá em cima, mas estamos juntos. Qualquer coisa vocês podem falar lá no grupo, falar aqui no vídeo do canal, tá? Que eu vou estar sempre ajudando vocês, e acredito que na próxima aula a gente já sai de Getúlio Vargas, já dá continuidade à nossa linha histórica, a nossa linha temporal. Beleza, terceiro ano? Abraço em todo mundo e valeu, e até semana que vem.